Boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Bezerra, trabalho na PSR, sou diretor técnico na PSR e estou aqui só fazer uma rápida abertura. Esse é o nosso segundo dia de evento. Nós começamos ontem a primeira parte desse evento, onde nós apresentamos uma primeira parte sobre a experiência internacional relacionada a modelos de negócios e desenvolvimentos regulatórios para a distribuidora do futuro. Apresentamos também esse projeto. Quem não teve a oportunidade de participar ontem, nós vamos disponibilizar as apresentações, então vocês vão conseguir ter acesso a esse material para não perder o conteúdo. Hoje a gente vai partir do ponto que nós terminamos ontem. É um projeto que nós vamos apresentar hoje a continuação da experiência internacional e vamos discutir também uma parte relacionada à situação atual da regulamentação do setor elétrico brasileiro, com foco na questão da distribuidora do futuro. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o André Gomes, que vai fazer também algumas palavras iniciais aqui para a gente. Boa tarde, André, boa tarde, Paula, boa tarde, Carlos Costa e Rafael Gomes também estão aqui formando o nosso painel virtual. Boa tarde, André. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos aqui, os painelistas. Boa tarde a todos os participantes. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ontem eu não pude estar. Sei que foi um dia muito proveitoso, de muita discussão, esse workshop muito importante aqui para esse projeto de P&D. Acho que teve muito denso, né, pelo que eu pude saber, foram painéis bastante densos. Hoje, de novo, acho que teremos um dia bastante denso também, de bastante discussão, de bastante apresentações densas aqui para esse tema muito importante. Então, para quem não me conhece, sou André Gomes, diretor de assuntos regulatórios aqui da CPFL Energia, e queria dar realmente boas-vindas a todos vocês aqui nesse evento e falar um pouco desse projeto, né, dessa nossa tentativa de fazer esse workshop e esse projeto de P&D da distribuidora do futuro. Quando a gente fala de distribuidora do futuro, muitas vezes a gente se pergunta se é do futuro ou se a gente já está nessa distribuidora pensando de algumas formas já estar nesse futuro, né? Nesse presente agora, já atuando nesse futuro. Porque as distribuidoras estão sempre se reinventando, né? A gente é prestadora de serviço diretamente para o consumidor, e a gente está sempre se reinventando, a gente está aqui na ponta, sempre tendo que prestar esse serviço com muita qualidade, sempre tendo que proteger a nossa receita. E eu acho que essa reinvenção constante, ela sempre com muita base, em muito esforço, muita inovação. Mas esse projeto, ele busca, né? Eu estava olhando ontem, conversando com o Rafael fez uma apresentação para vocês ontem, de início, e me chamou muita atenção um slide que o Rafael, acredito que ele passou com vocês, deve ter falado para vocês, sobre o foco desse projeto, né? E me chamou muita atenção uma frase que ele colocou, que é o foco na preservação do valor da distribuidora e na criação de valor com outros tipos de prestação de serviços ou outras receitas das distribuidoras. Então, eu acho que esse é o foco desse P&D. Então, acho que não é só reinventar. Eu acho que o primeiro foco é a preservação. Então, como que eu preservo o valor das distribuidoras? Eu acho que esse é o primeiro grande foco. Então, com essas várias mudanças que a gente vem passando, com esses vários percalços que anualmente, mensalmente, diariamente, com esses desafios que a gente tem na distribuição de energia, como que eu preservo o valor? E aí, como eu crio valor nesse negócio? Então, acho que esse é o intuito desse projeto de P&D e por isso essa parceria com vários desses nossos parceiros que estão aqui no painel e estão no projeto de P&D, de como que a gente repensa o modelo de distribuição, de novo, sem reinventar,
Então, é preservando o que a gente tem e olhando de uma outra forma para construir valor naquilo que nós temos e podemos explorar de uma forma diferenciada. Então, acho que eu peguei bastante esse slide do Rafael, que acho que é um slide que me chamou bastante atenção, que ele deve ter falado com vocês ontem, né? E que eu acho que a gente fica ao longo do tempo, né? Eu que estou nesse segmento há algum tempo, patinando, né? A gente sempre vem falando o que mais eu posso fazer como distribuição, o que mais eu posso fazer como distribuição. Ah, não posso fazer isso. Ah, isso não é permitido. Ah, isso não dá para fazer. Ah, isso a distribuidora não pode fazer. Será que eu não posso? Será que não dá mesmo? E aí que vem, então, esse projeto de P&D para, de certa forma, tentar tirar um pouco esse mito, tentar construir caminhos. Eu acho que aqui a gente está num aspecto construtivo. Então, aqui não é para dizer pode, não dá, dá. É como construímos juntos, como criamos valor juntos para esse negócio tão importante, para esse negócio que de fato, é a ponta do segmento, é um negócio que, de fato, a satisfação do consumidor, a prestação do serviço é o mais importante, não tem como a gente se isentar disso enquanto distribuidor. É esse o nosso foco, é distribuir energia, prestar esse serviço com qualidade e com confiabilidade, mas, ao mesmo tempo, criando valor. Então, eu queria deixar um pouco essa mensagem para vocês, dizer que a gente fica muito satisfeito em estar podendo fazer esse P&D, poder estar compartilhando nesse workshop esse início de trabalho com vocês, esse meio de online agora proporciona muitos poderem estar acompanhando, né? Às vezes o meio físico dificulta um pouco, então eu acredito nessa questão do online também, essa possibilidade de muitos poderem estar participando, e desejar um excelente dia de workshop, segundo dia de workshop. Rafael vai ficar com vocês aí o tempo todo representando a CPFL, e os nossos parceiros também, com certeza, apoiando e discutindo bastante e dividindo com vocês essa construção desse nosso P&D aí da Distribuidora do Futuro. Mais uma vez agradecer, passo de novo aí para o Bernardo, para a Paula, para o Carlos e para o Rafael. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Excelentes palavras. Aqui também uma honra aqui por parte de todas as executoras participar desse projeto e participar desse marco, né, que a gente poder, através dos meios digitais, disponibilizar esse conteúdo para o público, que é uma das funções desses projetos de P&D, justamente transferir esse conhecimento para a sociedade. Aproveitando, eu queria pedir para as pessoas que, ao longo da apresentação, que quiserem fazer perguntas, que utilizem a ferramenta do Q&A aqui do Zoom. Nós vamos utilizar o chat para, sempre que vocês quiserem ter alguma dúvida técnica, alguma questão técnica, mas as perguntas para serem respondidas ao longo da nossa apresentação, por favor, façam pelo Q&A. Algumas delas que podem ser respondidas por escrito, e outras a gente vai responder ao vivo, tá? A gente vai ter uma parada no meio, e depois a gente vai fazer uma parada no final, né? Essa parada no meio vai ser para tomar um cafezinho e vão aproveitar para responder algumas perguntas, e no final a gente faz uma outra sessão também de respostas de perguntas e uma discussão aqui entre os participantes, tá? Estamos com a presença também aqui da Paula Valenzuela, da PSR, que também vai fazer uma apresentação, e eu vou passar a palavra agora para o Carlos Costa, né, que ele é sócio da Mercados, também que faz parte aqui da equipe de executoras desse projeto. Bom dia, boa tarde, Carlos, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, André, Paula. Muito obrigado. Prazer compartilhar a mesa com vocês e com os que estão acompanhando na tarde de hoje. Fazendo também minhas as palavras do André, eu acho que outros mundos são possíveis, e para isso não precisa reinventar o que já temos. Temos que construir valor sobre o que já está construído e o que virá. Hoje vamos falar um pouco. Ontem falamos do desacoplamento, falamos do unbundling, falamos
dos novos modelos de negócios, e em relação a esses novos modelos de negócios é que vou começar a nossa apresentação de hoje. Só um minutinho que tenho que compartilhar a minha tela. Espero que estejam já vendo a minha tela. Sim, Carlos. Vamos lá, então. Bom, nesses novos modelos de negócios que falamos ontem, tem um gargalo que é a infraestrutura de medição avançada, que vai além do medidor inteligente, abrange não somente esse medidor, abrange também, inclui as redes de comunicação, sistemas de gerenciamento de dados, e esse conjunto de ferramentas é o que permite a comunicação bidirecional entre as concessionárias e os clientes. Na hora de avaliar essa infraestrutura de medição avançada, tem diversas dimensões, diversas perspectivas. E coloquei aqui as dimensões que foram consideradas num relatório recente de outubro de 2020 pela ANEEL da Colômbia, Agência Reguladora da Colômbia, que coloca o foco em 3 questões. Uma é a concorrência, o livre acesso à informação, o grau de intervenção regulatória, questões de custo, ou seja, a eficiência econômica, e a gestão adequada dessa informação. Nessa análise, é importante levar em consideração a heterogeneidade dos mercados, especialmente num país que é gigante por natureza. Então, aí, muitas vezes, cabe ter critérios gerais de implementação e adaptações locais que permitam que o país tenha diferentes dinâmicas ao longo do território nacional. Então, isso aplica para a Colômbia e, claro, certamente também para o Brasil. E na hora de escolher qual seria o melhor modelo para implementar essa infraestrutura, tem um leque de opções. O primeiro modelo aí que aparece, que é a gestão descentralizada da informação, foi um modelo que usou a União Europeia no início. O modelo 2, vamos ver agora, é usado na Grã-Bretanha, no Reino Unido. O 3 e o 4 são aqueles modelos que eu vou colocar mais sufoco, que eu acho que teria mais probabilidade de ter uma aplicação bem-sucedida no país. Então, o primeiro modelo foi um modelo totalmente centralizado, onde os operadores de redes tinham a responsabilidade de implementar a AMI. Então, a maioria desses benefícios, devido a que a maioria dos benefícios tenha uma associação direta com a atividade de distribuição e, portanto, tem uma vantagem clara na logística de confiar essa tarefa em um único agente, é que, no início, foi confiado aos operadores de rede esse desafio. Entretanto, é sabido que vários países da Europa já migraram, ou pelo menos começaram a migrar para modelos centralizados da gestão de informação. Hoje em dia, a tecnologia disponível permite ter economia de escala, e o que faz que essa administração centralizada faça sentido. Por outro lado, a presença de um gestor ou de uma gestão centralizada habilita uma maior neutralidade da informação, que é um elemento básico, um elemento fundamental para colher os benefícios potenciais da esse modelo, depois temos um modelo que é o modelo 2, que é parecido no 1, só que a informação está 100%
centralizada em um gestor independente, e a tarefa de implementação foi delegada aos comercializadores do varejo. Aí, os operadores de rede ficam com um papel mais bem secundário, e o foco está colocado na promoção da concorrência. Então, tem uma vantagem no contexto do Reino Unido, que é, por um lado, independência na gestão da informação, uma clara promoção independente, promoção da concorrência no varejo e, ao mesmo tempo, uma absoluta neutralidade de quem opera e administra as redes de distribuição. Bom, o modelo 2 do Reino Unido claramente teria algumas dificuldades, pelo menos no marco legal, para sua aplicação no país, porque as distribuidoras têm um monopólio da comercialização do varejo na sua área de concessão. Portanto, o foco mais está nesses modelos 3 e 4. Modelo 3, a implementação é feita pelas distribuidoras, pelos operadores de rede, porém, a informação é gestionada centralmente, numa figura jurídica independente, diferente do que a gente está acostumado, que seria uma espécie de gestor independente da informação. O operador não somente tem a responsabilidade da implementação física da infraestrutura, mas também é quem colhe informação e transmite essa informação para o gestor independente. Então, do lado da presença do gestor independente, uma vantagem clara é uma mitigação dos riscos de exercício de poder de mercado pelos incumbentes. Também tem umas regras que tem que seguir um padrão a respeito às comunicações das informações. E, embora é claro que os operadores possam reter certo tipo de informação, essa informação teria que ser basicamente com fins operacionais. E não tanto com as questões de comercial do cliente. Exemplo, na hora de ter as condições da rede de distribuição, essa informação tem valor, por exemplo, para outro tipo de serviços públicos, por exemplo, saneamento, gás, etc. Então, essa coordenação das condições da rede que a AME facilitaria tem um valor econômico e que não implica e não perturba a concorrência no final do varejo. Também tem valor na parte de iluminação pública, enfim, tem uma série de serviços que têm valor econômico sem necessariamente abrir mão das vantagens da promoção da concorrência no varejo, sem ter uma posição dominante no varejo. Agora, tem também outra opção que seria aplicável ao país, é que as operadoras de rede, ou seja, as distribuidoras, não somente implementariam a infraestrutura, e não somente também controlaria a informação, mas teria a gestão da informação. E a única diferença, a grande diferença é que teria um acesso centralizado a essa informação no site. Por exemplo, o consumidor, o agente quer ter informação do que está rolando lá no Ceará, vai entrar nesse site central, esse site central encaminhará o interessado para o site que está lá no operador de rede no Ceará. Então, claramente, do ponto de vista de concorrência, o modelo 3 tem suas vantagens. Em termos de custos, porque os gestores da informação têm um custo, o modelo 4, claramente, é mais barato. Então, aí,
é uma avaliação que cada país tem que fazer de onde coloca o foco do problema. Então, em termos de vantagem, temos uma clara vantagem de economia de escala para o gerenciamento de informação. A internalização dos custos do medidor fica por conta para os operadores de rede e tem benefícios para todas as partes, porque tem benefícios para, em termos de concorrência, estou falando do modelo, desculpa, 3. E para a agência reguladora também tem um benefício muito claro, porque teria acesso à informação centralizada, que tem um valor regulatório importantíssimo, em vez de ter que entrar na informação de cada um dos players. Bom, em termos de implementação, os tempos de implementação, aí depende como vai ser remunerado essa infraestrutura. Caso essa infraestrutura seja remunerada baseada em planos de investimentos, portanto, o processo de implementação leva a que primeiro passo é um plano do operador de rede para cada mercado, que precisa ter a luz verde do regulador. Uma vez que tem a luz verde, esse plano de investimento é inserido, incluído na parte de remuneração. Em termos de eficiência nos custos de implementação, é claro que o modelo permite gerar economias de escala relacionadas ao gerenciamento de informações. E em termos de intervenção regulatória, como falei, um esquema centralizado permite uma supervisão, uma vigilância da agência muito mais eficiente que um esquema disperso. Bom, concorrência já falei, implementação também. Em termos de eficiência econômica, o esquema precisa assumir os custos de remuneração do gestor. Acredito que não é um custo que marca grande diferença o que a gente já tem, portanto, parece que o custo-benefício dessa presença seria positivo. Do lado da intervenção regulatória, precisa uma metodologia para a criação da atividade do gestor, ou seja, quem pode classificar como gestor, como é escolhido esse gestor, quais são as condições jurídicas, as obrigações, direitos, e quem tem acesso, como é até a diretoria desse próprio gestor. Geralmente, agora, por exemplo, na Agência da Colômbia publicou há na semana passada, um documento específico sobre como seria a criação desse gestor, que está em consulta pública. Acho interessante para quem estiver interessado acessar esse documento. E, por último, também requer um desenvolvimento regulatório da metodologia para remunerar a atividade do gestor. Bom, enquanto aos benefícios, eu não estou conseguindo, o problema de ontem, enxergar o título do slide, mas vou confiar na minha memória que, embora esteja relativamente já com certa depreciação, continua a funcionar em tempo, pelo menos parcialmente. Então, do lado dos benefícios dessa infraestrutura, tem benefícios de curto prazo bem claros, que é a redução da custo de leitura. Essa redução de custos de leitura traz associada uma redução do custo comercial, do ciclo comercial das empresas, porque o ciclo de faturamento vai ser menor e, portanto, o próprio capital de trabalho vai ser menor para os distribuidores. Tem também uma redução de custo de desconexão e reconexão remota. E também, caso o medidor convencional esteja no final da vida útil, evita parcialmente o custo tem que só pagar o marginal em relação ao custo o medidor convencional. No médio prazo, tem uma redução de perdas, tem uma melhoria de qualidade.
E mais no longo prazo vai ter uma redução eventualmente de preço da energia, conforme sejam implementados esquemas de tarifas horárias, vai ter uma redução de perda não técnica, por tudo que tem associado. Por que no longo prazo a redução de perda? Bom, agora a gente vai ver a questão do Big Data e essa implementação do AMI certamente vai apoiar no combate às perdas não técnicas. Também, associado com isso e a implementação de esquemas de tarifas horárias, tem menores investimentos, ou pelo menos investimentos diferidos no tempo nas redes de distribuição. E, por último, o que a gente já vê na literatura, a implementação de tarifas horárias não somente muda o perfil do consumo, mas também acaba tendo uma eficiência energética global, porque se não acende a luz na noite, não precisa acender durante o dia, então o volume total consumido de energia cai, e com isso, no tempo, tem uma economia também nos custos de compra de energia, mudando os contratos que já têm assinado as distribuidoras. Enfim, então, no longo prazo, tem umas vantagens muito claras, bem no curto prazo, que é onde tem que colocar o foco. Por que tem que colocar o foco no curto prazo, no início? Porque é aquilo que vai financiar que é o que vou falar nas slides seguintes. Então, quais são os custos dessa AMI? Primeiro, claro, é o medidor, que é o CAPEX do medidor. O custo adicional, pensando na base regulatória da ANEEL, você tem o componente principal, o componente menor, o custo adicional. Bom, o custo adicional da instalação, e isso abrange uma série de tarefas, a instalação, calibração, programação, verificação de instalação, enfim. E, em terceiro lugar, quem concentra a leitura desses medidores, o sistema de comunicação, aí o acrônimo está em inglês, o sistema de administração de dados e, por último, que é muito importante, uma campanha de divulgação. Essa campanha de divulgação tem um custo inicial alto, porque tem uma população que não tem alfabetização energética, pelo menos a grande maioria da população. Então, essa campanha de medição precisa ser alavancada financeiramente, e o lógico é que o custo dessa campanha seja ativado. Faz sentido, bom senso, que uma campanha de divulgação, de educação, seja ativada, porque é um investimento de longo prazo. O custo operacional tem o custo anual de operação e manutenção desse medidor, que é menor, do concentrador e do sistema de comunicação e administração de dados. Então, a pergunta seguinte é: quanto custa isso? Bom, no nosso relatório, a gente colocou um pouco as tabelas da Europa, Estados Unidos, mas essas referências da Europa e Estados Unidos são países que têm um custo da mão de obra que é, no mínimo, 3 vezes o nosso custo, e, portanto, o custo adicional de instalação faz uma diferença grande. Então, em vez de colocar uma tabela da Europa, eu preferi colocar a tabela recente da Colômbia. Então, aí temos os diferentes itens que eu falei. O custo é por posto de medição. Estamos um range de CAPEX de $155 até $188, onde o medidor e o custo adicional da instalação são os principais componentes. Em terceiro lugar, o concentrador. Enquanto o OPEX é um OPEX mais baixo. Aí tem tem uma implementação de 75% e 50%, eu vou explicar o que é isso. Então, vou lembrar que eu falei do benefício de curto prazo. Bom, como financiar, ou pelo menos como a Colômbia está pensando em financiar esse investimento de grande escala? Bom, tem um componente da tarifa que é o cargo, a componente de comercialização, que está separada do componente de distribuição. Segundo estudos encomendados pela agência, na ordem de 15% a 20% dessa tarifa de comercialização é uma associação direta por custo de leitura do medidor.
Portanto, pegando esse cargo de comercialização mensal, vezes 15% ou 20%, vezes o total de unidades consumidoras, chega ao montante total ao ano que poderia ser poupado a eficiência direta pela instalação de medidores. Então, esse total, dividindo pelo custo anual o capex total, o totex do medidor, que está 159 a 192 dólares por ponto de medição, dá as diferentes graus de implementação no país ao longo de 10 anos. Então, com custos na faixa de 183, 152, dá para ter uma implementação de 50%. E mais um detalhe aqui, eles fizeram uma análise de economia de escalas, empresas de grande porte, o I, que figura aí, empresas do tipo de grande porte acima de 1 milhão de unidades consumidoras por empresa. Enquanto a 2 é de 150 mil até 1 milhão e o 3 o restante. Não acharam diferença relevante nos custos entre as empresas de escala 2 e 3. Bom, saindo da América Latina, indo um pouco para a Europa, para o 2020, a União Europeia tinha um objetivo bastante ambicioso de chegar até quase 80% das unidades consumidoras com medidor inteligente. Na prática, o que estava pensado que ia ser na faixa de 80%, 78%, a realidade caiu para quase metade, 42,5%. E, portanto, os objetivos foram repassados, adiados para o 2030, pensando que em 2030 vamos chegar na faixa de 90%, concretamente o que está nos documentos, 91,6% para 2030. A forma de análise da Comissão Europeia de custo-benefício, que é o padrão das análises que então, aqui um pouco os detalhes dos números para a União Europeia. Hoje em dia está na ordem de 42% de penetração de AMI na União Europeia. Isso tem diferenças importantes segundo países. A Itália tem na ordem de 100%, praticamente tem um país completo, a Itália. A Espanha também tem uma penetração altíssima, enquanto a Alemanha é o contrário, praticamente não tem. E por que não tem quase a Alemanha? Isso é porque lembra que a promoção da política alemã de recursos renováveis implicou custos muito altos nas tarifas dos consumidores, e se além disso colocar também a questão da AMI, o impacto tarifário seria muito alto. Os Estados Unidos foram por um caminho um pouco diferente. Primeiro, bem antes da União Europeia, 2007, houve uma lei de independência e segurança energética que codificou o país procurando modernizar o sistema de transmissão e distribuição. 2 anos depois, houve a lei de recuperação e reinvestimento, que acelerou o desenvolvimento tecnológico para questões de redes inteligentes, com um forte objetivo de modernizar a rede inteligente, a rede elétrica. Bom, a própria lei de 2007, o que fez foi encarregou ao Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia o desenvolvimento de uma estrutura de protocolos e padrões que permitissem a interoperabilidade de dispositivos e redes inteligentes ao longo do país. Então, o Instituto desenvolveu um plano com 3 objetivos. Uma era acelerar a identificação e o consenso sobre qual seria esse padrão. Essa é a primeira discussão de qual é o padrão que tem que ser escolhido.
segundo o estabelecimento de um painel de interoperabilidade de redes inteligentes, especialmente um país dessa magnitude. E, em terceiro lugar, o teste da infraestrutura e ter os certificados de conformidade. Então, essa combinação de padrões e incentivos de política permitiu uma aceleração na indústria, porque houve oportunidades de lucro e, como sempre, apareceram empresas que tiram partido disso, e o que facilitou com ações de mercado para atingir níveis acima de 50% em geral. Então, aqui estamos vendo, esse é um relatório que é publicado anualmente. Quando a gente fez o relatório, ainda não estava o relatório de 2019, portanto, se procurarem aí na internet, vão encontrar um documento mais recente para 2019, 2020 certamente ainda não está, mas estamos vendo que a penetração da AMI está acima de 56%, ou seja, os Estados Unidos, por um caminho diferente, com uma política mais direta de incentivo, está um pouquinho à frente do que está rolando na União Europeia. É claro que isso depende dos estados, e aqui eu coloquei alguns exemplos por classe de cliente, e está vendo que, em geral, o foco tem sido, primeiro, no setor residencial, e chama um pouco a atenção que o industrial está um pouco por detrás dos outros duas classes de consumidores. Então, em resumo disso, as oportunidades são bem conhecidas por vocês. O destaque dos Estados Unidos é a utilização de padrões. Eu acho que no país como o Brasil, esse ponto é importante, de maneira de codificar e ter um consenso nacional sobre qual teria que ser esse padrão. Essa AMI não é uma única tecnologia, isso também é importante ser levado em conta na hora da escolha. E destaco mais uma vez o papel do gestor independente, que eu acho que, pessoalmente, vejo como um novo player que certamente vai adicionar valor ao setor, e não somente adicionar mais um custo de transação, vai permitir incluir e desenvolver os recursos energéticos distribuídos de uma maneira muito mais neutral, e também vai facilitar o trabalho da agência, no sentido de ter a informação num único lugar. Mas também as outras opções são possíveis, opções totalmente descentralizadas. Caso o custo do gestor seja muito alto, a gestão descentralizada é uma opção também possível. Bom, até aqui seria a parte da infraestrutura, a parte dos custos, enfim. Mas tem uma questão que é muito importante, que é o conteúdo dessa informação. O que entra e sai desses medidores e quem usa esses medidores, e por isso vamos falar um pouco do tratamento da privacidade da informação. Então, esses novos esquemas abrem a porta para oportunidades e desafios em termos do que se chama de Big Data. E também vamos ver um pouco de serviço de informação no contexto internacional. Então, o termo de Big Data abrange três grandes conceitos. Primeiro, trabalhar com grandes volumes de informação. Caso que vocês conheçam, no setor elétrico, tem empresas no mínimo de várias dezenas de milhares de consumidores, até empresas de vários milhões de unidades consumidoras. Portanto, tem um volume de informação muito grande, somado à enorme diversidade dessa informação. Tem informação por locacional, horária, por classe de consumidor, etc. E
E outro assunto é a velocidade em que aparece essa informação. Então, o Big Data permite que toda essa informação seja entendida e usada de maneira eficaz, de maneira de encontrar tendências ou solucionar problemas que não necessariamente são muito óbvios, pelo menos de maneira manual. Então, o cursos de oportunidades que isso traz, traz oportunidades muito claras na parte de confiabilidade no serviço, de prevenção de falhas, aprimoramentos na parte operacional e integração de energias renováveis de maneira também eficiente, ajuda a todos os players na tomada de decisões. E, por último, também um aspecto comercial que tem grande valor, que é a orientação de serviços personalizados para diferentes clientes, que é fonte de muito debate por causa de como é usada essa informação. Então, os desafios de processo que tem e me desculpa, mas mais uma vez, minha memória está me jogando partido difícil, porque eu não consigo ver o que está no título da slide, então tem que descansar na minha memória. Então, temos, por um lado, a coleta da informação, a seleção de que tem que ser processado, o armazenamento, a pesquisa disso, uma vez que está tudo isso junto, como é compartilhado, a transferência e, por último, o mais importante, é análise e visualização de dados. Esse processo, em conjunto, tem um ponto fraco, que é a segurança cibernética. E não estou falando, por enquanto, da privacidade dos dados. Estou falando da segurança do setor elétrico em conjunto em questões que têm implicações de segurança nacional, tem implicações na saúde pública, enfim. Então, por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, os geradores têm que compartilhar todas as interfaces de programação, as APIs, o acrônimo aí está em inglês, com as empresas de transmissão. E essas interfaces estão baseadas também, como já falei, baseadas em padrões definidos pelo Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, junto com a Sociedade de Instrumentação, isso no caso dos Estados Unidos. Então, interfaces mal resolvidas podem resultar em eventuais falhas de segurança que podem colocar o setor elétrico e o país em situações, ou setores do país em situações difíceis. Mesma coisa acontece com o SCADA. O SCADA vem já de um sistema herdado antes da ANI, que é caro e, portanto, a lógica econômica diz que faz sentido manter o SCADA e não tanto colocar uma interface entre esse SCADA herdado e os novos sistemas de ANI. Bom, desde a ótica do consumidor, então aí sim aparece também problema de segurança cibernética. As distribuidoras e as comercializadoras gerenciam uma grande quantidade de informações do cliente, incluindo carteira de identidade, aonde ele está, endereço, custo que dá energia, a conta bancária, historial de pagamento, conta de e-mail, celular, enfim, é um monte de informação que tem um valor comercial enorme e que certamente tem que ter a devida segurança cibernética para evitar conflito. Então, em questão de implementação, aí eu coloquei um dos papers para quem tem interesse, depois a gente vai colocar as referências usadas no final da apresentação, mas tem 3 grandes processos que podem ser da análise do Big Data. Uma é uma análise descritiva, que simplesmente
Os dados são usados para avaliar o desempenho atual das utilities. Uma é preditiva, que é para prever problemas iminentes que essas empresas possam encontrar ao longo do caminho. E a outra é mais prescritiva, o que deve ser realizado para otimizar o desempenho do sistema. Bom, aqui eu vou passar isso por alto, vocês conhecem bem que essa lógica empresarial do Big Data claramente vai alterar a lógica e o fundamento da utility em todos ou praticamente todos os sentidos, a relação com o cliente, a operação e manutenção, o tratamento ou a previsão para eventos climáticos severos, enfim. Enquanto ao processo, aí tem também 3 grandes processos, similar a uma é a coleta, que é a aquisição de informações, o processo dessa informação e, por último, é o gerenciamento das informações, que abrange o armazenamento, análise e os relatórios de informações, tanto técnico-comercial, obtidos com a coleta e o processamento anterior. Estou com um pouco de medo do tempo, porque temos muitas apresentações, muitas slides, então vou ir um pouco mais rápido para não ficar curto de tempo. Nos Estados Unidos, pelo menos 14 estados já regulamentaram a questão da AMI. O caso de Nova York foi mais pela tecnologia, com mandatos de adopção de tecnologia. Na Pensilvânia, os incentivos foram mais por meio de permissão para recuperar os custos associados da AMI, enquanto outros estados colocaram mais o foco na questão de proteção das informações confidenciais dos consumidores. Bom, na União Europeia, a questão de informação, de confidencialidade da informação é importantíssima. Tem o regulamento da União Europeia de 2016. Tem também, por causa da diferença de países, regras para intercâmbio de informações, e também a questão o desenvolvimento de um código único que complementa as regras existentes dos países e permite reduzir os problemas de intercomunicação entre eles. Enquanto ao programa de apoio financeiro, existem alguns instrumentos da União Europeia que permitem ou promovem ajuda na transição para um sistema inteligente, mas não é uma solução única. Enquanto o mais importante, então, da União Europeia é uma forte regulamentação de proteção de dados, e a lei brasileira de 2018 está alinhada nesse sentido à experiência europeia. Bom, enquanto aos dados que podem ser obtidos do parte do consumidor, a parte dos dados pessoais e o tratamento que pode ser dado, o item importante é o que se chama de pseudonimização, que é um processo de independência dos dados do cliente com a identificação de quem é esse cliente. Ou seja, o importante é as características do cliente, não a identificação do cliente em si. Um exemplo desse processo de pseudonimização são os aplicativos que hoje em dia no mundo tem para o Covid, que avisam a pessoa se teve contato com outra, mas a gente acaba não sabendo qual foi a outra pessoa que teve o vírus. Bom, a lógica aqui do Big Data na pseudonimização é exatamente a mesma.
o processo permite dissociar os dados pessoais da informação propriamente dita, que sim tem valor operacional, mas fica toda a questão confidencial respeitada. Bom, e em relação ao item de perdas, de fraude, aí tem uma oportunidade enorme para o setor, com o Big Data, vocês conhecem bem isso, aí o passo de detecção do fraude é a probabilidade de cada usuário cometer o fraude. Então, a análise tem uma série de variáveis. Primeiro, quais são os dados do medidor, que tipo de medidor tem, que fase, qual é a potência instalada, que está nesse ponto de medição. Quais são os dados sociodemográficos, ou seja, a região, o estado, o município, consumo médio, renda média, educação. A própria ANEEL tem feito um trabalho assim na parte do benchmark. Bom, essa informação aplicada aqui no Big Data seria interessantíssimo, porque você tem por um lado, o tipo de medidor que os dados do medidor, as condições de contexto sociodemográfico e, logo, além do contexto sociodemográfico, os dados do usuário. Por exemplo, o mesmo usuário, um usuário que, por coisa da vida, ficou morando na Paulista, mas não tem condição econômica para viver aí, então a probabilidade o que vai dar este Big Data é que, com base no dado sociodemográfico, a probabilidade desse usuário cometer fraude, eventualmente, é bem menor que se o mesmo usuário estivesse, por exemplo, numa região de complexidade econômico-social. E, por último, o consumo histórico do cliente com irregularidades previamente detectadas. Então, isso, levado no conjunto, permite uma análise super interessante de modelos de classificação, de previsão ou regressão, enfim, análises neurísticas. Aí as metodologias o leque de metodologia é amplíssimo, mas o interessante é que o Big Data traz para o setor uma forma da análise do problema que 10 anos atrás ainda não era possível. Então, com isso, as campanhas de prevenção de fraude podem ser focadas e os recursos melhor investidos. Na parte da demanda, bom, as aplicações óbvias também são a avaliação dos dados de consumo das residências e empresas, e aí tem aplicações tanto na parte de tarifas horárias, por exemplo, a empresa pode entrar em contato com o cliente para promocionar certa tarifa, sabendo como é seu patamar de consumo, como é seu perfil de consumo, e mesma coisa, ou similar, com o controle de carga e o sistema de gerenciamento de energia. Do lado comercial, no varejo, aí também entra na questão de confidencialidade, mas essa informação abre também a porta para a venda de artefato com tecnologia eficiente para aqueles usuários que mostram alto nível de consumo em comparação com outros de características semelhantes. Também oferecer crédito para a compra de artefatos eficientes, com base no que seria o histórico de pagamento. E também, eventualmente, se houver metas de eficiência energética regulatória, que não é o caso do Brasil por enquanto, também tem aplicar conceitos de benchmarking social, proporcionando aos consumidores dados comparativos do consumo em relação aos vizinhos. Ontem falei de algumas empresas que a gente tem contato fora do Brasil. Estamos vendo que
que os negócios, a fatura, o cliente incorpora na ordem de acima de 30%, mais perto de 40% da fatura com componentes que não tem a ver com energia elétrica, que tem a ver com venda de equipamento elétrico, com cartões de crédito e com sistema de crédito para compra de equipamentos. E aí, como eu falei ontem, isso tem a informação comercial desse Big Data é difícil de quantificar, porque eu tenho visto empresas que têm praticamente 50% da sua base de clientes de baixa renda, ou não de baixíssima renda, mas segundo, terceiro de grau, e tem praticamente um cartão de crédito por cliente. E como é isso possível? Olha, é possível porque a imprensa sabe quais são aqueles clientes que têm um historial bom de pagamento, e do lado da empresa que emite o cartão de crédito, ele não tem que passar por esse processo de avaliação de risco do cliente. Então, é um casamento perfeito entre a empresa elétrica e a empresa do cartão de crédito. E, além disso, como falei ontem, seu Severino ou dona Adelina, que não tem propriedade, mas sim tem um bom historial de pagamento, pode acessar um cartão de crédito por causa disso. Então, o Big Data focado aí tem um valor enorme que certamente vai adicionar valor às distribuidoras, e não no longo prazo, no curtíssimo prazo, uma vez que isso seja permitido no marco regulatório. Enquanto o controle de ativos também, de forma similar com fraudes, de forma similar com os clientes, o gerenciamento dos ativos incorpora o Big Data. Por quê? Porque também tem um contexto onde esse ativo está, qual é a idade do ativo, quando foi a última vez que foi feita uma manutenção, e juntando isso, por exemplo, com condições meteorológicas, dá para ter uma ações de manutenção preventiva, especialmente para eventos climáticos severos, quando tem aviso de tempestade, tem aviso de alertas climáticas, conforme o estado dos ativos, a própria empresa já pode disponibilizar, baseado nesse Big Data, essa equipe de prevenção e manutenção, especificamente naquelas áreas de risco. A mesma coisa também para controle de vegetação, dá licença. Controle de vegetação, que pode ter medidas preventivas para evitar o contato das árvores com as linhas de transmissão e distribuição. Bom, aqui um exemplo que coloquei, vou deixar para vocês, aí o Adapticity, vocês podem procurar aí na internet e navegar um pouco nesse software, o que ele faz. É um exemplo da aplicação do Big Data para isso. Bom, resumo dessa parte do Big Data, passamos pelo gargalo da AMI, e o mais importante não é a infraestrutura, é o conteúdo da infraestrutura. Então, isso falamos da importância da segurança cibernética, tanto na parte de geração, mas também nas redes de distribuição, na escada, na interface de escada com os novos sistemas, e a privacidade da informação do cliente, de como manter essa privacidade nesse contexto altamente dinâmico, e o impacto que esse tem na lógica do negócio, que vai com certeza ir além da energia elétrica. A empresa da energia elétrica vai ser uma incubadora de negócios. Essa vantagem não tem a telefonia, porque você pode passar um dia sem telefone, mas não pode passar um dia sem energia elétrica, ou pelo menos isso é complicado. Dá para ter assim, uma espécie de acampamento, mas as implicações de faltante de energia elétrica no sistema de saúde, enfim, de segurança, é impensável. O custo
grande blackout. Então, o Big Data somado no AMI abre a porta para que a empresa, seja distribuidora, seja comercializadora, comece a ter um papel mais de incubadora, além do próprio serviço de energia elétrica. Bom, aí, agora vem a Paula, e depois eu vou falar um pouco de alguns princípios gerais para o arranjo regulatório. Então, deixo a palavra para a Paula. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vou te pedir só para parar de compartilhar a tela, para poder compartilhar a minha. Tenho que parar de compartilhar isso. Ok, parei. Vou só pedir, Carlos, para você me confirmar se você consegue ver minha tela. Desculpa, Paula. Não, desculpa, não. Pode repetir? Não entendi. O que eu ia falar? Se você consegue ver minha tela, confirma para mim, por gentileza. Estou vendo a tela, sim. Perfeito. Ok, bom, pessoal, então, continuando, me apresentando, eu sou a Paula Valenzuela, a gerente de regulação da PSR, e eu vou tocar com vocês aqui esse tópico de regulação multi-utility, para depois passar a bola de volta para o Carlos. Aproveito para comentar duas coisas antes de começar. A primeira é que, para quem não pôde acompanhar alguma coisa do workshop, a gente vai disponibilizar a gravação na sequência, além do material. Estou só comentando isso aqui, porque já surgiram algumas perguntas hoje sobre isso. Os participantes vão receber um e-mail onde a gente vai colocar à disposição qual é o link para acesso do vídeo do YouTube e onde vai ficar o material da apresentação. E, além disso, qualquer dúvida ou comentário que vocês tenham a fazer, por gentileza, utilizem a ferramenta Q&A aqui do Zoom, e a gente daqui a pouquinho vai fazer uma pausa para 5 minutinhos, para um café, uma água, e quando a gente voltar, a gente responde essa primeira rodada de perguntas do Q&A. Bom, pessoal, continuando aqui, então, multi-utility, né, nosso tema de hoje. Primeiro eu vou definir o que é multi-utility, para depois dizer por que a gente está tratando desse assunto aqui no meio, e depois a gente vai poder detalhar algumas coisinhas a mais relacionadas às questões regulatórias em cada um dos arranjos de multi-utility. Bom, primeiro ponto, o que é uma utility, no final das contas? Essa definição ela é bastante ampla e a gente está tentando aqui trazer o conceito mais resumido e comum a que a gente encontra na literatura internacional, mas, em princípio, você depende, primeiro, saber em que ambiente você está lidando. Se você está lidando num ambiente regulado, de atividades reguladas, utility normalmente é conhecida como a empresa que está verticalmente integrada, que oferece um serviço essencial, como, por exemplo, eletricidade, gás ou água. Agora, se você está num ambiente competitivo, num ambiente liberalizado, essa utility vai ser uma empresa de rede que também pode atuar ali como um varejista regulado nesse ambiente competitivo. Multi-utility nada mais é do que uma empresa que pode atuar em vários segmentos de rede, mas também pode, se for o caso, atuar em segmento regulado ou competitivo. E para dar uma ideia do que a gente está falando aqui, esse arranjozinho aqui do lado, onde a gente vê alguns esquemas possíveis, daqui a pouquinho a gente vai detalhar eles no detalhe, já mostram que multi-utility é uma figura que trabalha em ambientes diversificados, regulado ou competitivo. Você pode ter uma empresa que está atuando em vários setores de rede, todos eles regulados. Você pode ter uma empresa que está atuando em vários setores competitivos, que a gente chama de varejista multissetorial. Você pode ter uma empresa que tem uma perna aqui, outra ali, ou seja, ela trabalha numa atividade regulada e, eventualmente, ela pode prestar alguns serviços em segmentos competitivos. E você pode ter uma holding que, dependendo da participação que a empresa holding vai adquirindo em outras empresas, ela pode estar dos dois lados, do lado regulado ou do lado competitivo. É importante mencionar que esses não são os únicos arranjos possíveis, tá? A literatura e os modelos de negócio internacional, eles são bastante amplos nesse sentido. O que a gente tentou fazer aqui foi trazer os arranjos que a gente entende que cobre a maior parte dos casos que se encontra mundo afora, ainda que mundo afora a gente também consiga encontrar combinações desses 4 arranjos aqui. Mas a gente vai detalhar daqui a pouquinho cada um deles. Por que a gente está falando de multi-utility, no final das contas? Como foi comentado ontem, ao longo de todo o dia, mas principalmente na apresentação do que é esse P&D, de qual que é o propósito dele, a gente viu aí que essa atividade 1 de experiência internacional, ela está buscando entender
como é que os outros países têm lidado com a penetração de novas tecnologias em seus setores elétricos, como é que os reguladores têm atuado, como é que as empresas têm se movimentado nesse sentido. E as multi-utilities, elas têm emergido como agentes bastante relevantes no setor de energia, principalmente na Europa, e basicamente isso tem ocorrido por 2 grandes fatores. O primeiro fator é as empresas buscam consolidar sua posição no mercado, e uma das formas dessa consolidação vem sendo através de uma abordagem multissetorial, onde, como a gente vai ver daqui a pouquinho, as empresas conseguem tirar proveito de algumas sinergias. E o segundo grande fator é que identifica-se que a transição energética vai aumentar de forma bastante significativa a interdependência de diferentes setores. E se a gente está falando de uma empresa multi-utility que tem capacidade de trabalhar em diferentes setores, talvez essa abordagem seja uma forma eficiente de melhorar a coordenação entre esses distintos setores envolvidos aí nesse contexto de transição energética. Dito isso, a gente vai começar a olhar no detalhe cada um daqueles 4 arranjos macro que eu acabei de detalhar, e a gente vai olhar com foco especial em quais são os aspectos regulatórios desses arranjos e quais são as lições que, eventualmente, a gente pode tirar aqui para o Brasil. Começando aí pela empresa de rede multissetorial. Empresa de rede multissetorial, ela, como o próprio nome já diz, é uma empresa que está basicamente desenvolvendo funções de rede em vários setores, que normalmente são os setores que estão ali no ambiente regulado. E a partir do momento em que você tem uma empresa cuidando de várias redes, surge a possibilidade de sinergias. Essas sinergias, elas podem ser tanto de caráter administrativo, e a forma mais fácil da gente enxergar isso é pensar que em um único departamento dessa empresa consegue se encarregar da mesma tarefa para vários setores. Então, por exemplo, eu não preciso ter um departamento de RH para a rede de eletricidade, para a rede de gás, para a rede de água. Eu tenho um departamento de RH que cuida de todo o corpo de funcionários da empresa multissetorial. O outro tipo de sinergia que a gente tem possível é nas despesas operacionais. E quando a gente para pensar que, normalmente, os layouts da rede, ao longo aí das nossas ruas, das nossas cidades, eles são relativamente similares, ou seja, os cabos e os dutos, eles quase que passam pelos mesmos lugares, isso permite que a empresa possa pensar em fazer um plano integrado de manutenção e substituição dos equipamentos quando necessário, o que daria aí uma sinergia e uma redução nas despesas operacionais. Bom, se você tem uma empresa que está ofertando um serviço em diferentes setores, você pode tratar essa empresa como uma só, ou você pode emular que essa empresa, na verdade, são várias empresas, uma empresa de eletricidade, uma empresa de gás, uma empresa de água, sob o ponto de vista da regulação. E o que a gente observa no nosso mapeamento da experiência internacional é que esse tratamento ele varia de acordo com o país, ele varia de acordo com a visão que o país tem da relação entre os diferentes ramos de atividades que aquela empresa está executando. Às vezes também essa mudança de visão ela ocorre de acordo com o volume de negócios que aquela empresa está gerenciando e, por consequência, de qual é o potencial ganho de eficiência de você tratar essa empresa como uma coisa só ou separado. E também, e talvez até diria de caráter majoritário aí de importância, da estrutura regulatória que aquela localidade tem. Se a gente tem um regulador para cada um dos setores ou se a gente tem um regulador multissetorial que é capaz de, sozinho, analisar todos os setores que aquela empresa de rede multissetorial está trabalhando. Só que a grande questão, quando a gente fala de uma empresa de rede multissetorial, pelo menos sob o ponto de vista regulatório, é porque não existe um consenso entre os especialistas sobre qual é a melhor forma de tratar essa empresa. Qual que é o consenso que a gente sabe que existe? É que existem ganhos de sinergia. Ponto. Esse é o consenso que existe na literatura. Mas quando a gente vai olhar as outras questões, começa a faltar esse consenso. Por exemplo, existem autores da literatura que entendem que uma empresa de rede multissetorial pode ser uma simples resposta, uma outra forma da empresa tentar se manter, entre aspas, vertical. Como talvez até o Carlos comentou, aliás, ontem, certamente, como o Carlos comentou ontem, na União Europeia, a gente tem algumas diretrizes que demandam um unbundling das empresas, esse unbundling vertical. Uma vez que isso tenha sido feito,
uma empresa de rede multissetorial, segundo esses autores, pode ser uma resposta no sentido de, tá bom, se eu não consigo mais ter uma estrutura vertical, eu vou tentar ter uma estrutura horizontal, ou seja, vou tentar criar vários braços para ter atividades em outros setores, já que eu não posso ter muitas atividades no mesmo setor, que seria o modelo vertical. E essa resposta seria basicamente uma tentativa de manter ali ou até aumentar o poder de mercado dessa empresa. Uma outra coisa que não é consenso na literatura é, ok, você tem uma empresa que tem ganhos sinérgicos por fazer debaixo do mesmo chapéu várias atividades, mas como é que você trata o valor dos ativos que estão sendo utilizados de forma comum em mais de uma atividade? Então, por exemplo, para tentar trazer essa discussão mais aqui próximo da gente, hoje é muito fácil para a gente pensar que uma distribuidora, quando bota ali um transformador, aquele transformador, se foi um investimento prudente, vai para a base de remuneração da distribuidora, ela ganha aquilo. Mas se você tem algum tipo de equipamento que pode ser utilizado ao mesmo tempo para uma atividade no setor de eletricidade, uma atividade no setor de gás, uma atividade no setor de água, essa alocação ela não fica muito clara. E essa alocação ela é importante porque, dependendo do tipo de consumidor que vai ser atendido, se ele vai efetivamente utilizar todos os serviços daquela empresa ou não, isso faz diferença. Então, por exemplo, infraestrutura de comunicação. Eventualmente, você pode utilizar a mesma estrutura de comunicação do medidor de eletricidade, gás e água para que a empresa colete aqueles dados. É pouco difícil saber como alocar isso para cada um dos segmentos que a empresa está trabalhando, para que os consumidores que estão efetivamente sendo atendidos em cada um dos serviços paguem por aquilo. Então, tem esse tipo de complexidade na operação de empresa de rede multissetorial, mas também existe uma possibilidade de assimetria de informações. Isso é uma coisa que a gente já tem, de certa maneira, aqui no Brasil, tanto que alguns dos movimentos que a ANEEL fez de mudança nas metodologias de revisão tarifária tinha por justificativa diminuir a assimetria de informação. Isso já é complicado quando você trata um setor de forma isolada, imagina uma empresa que atua em vários setores. Então, essa assimetria de informação da empresa para o regulador e vice-versa pode permitir alguns comportamentos estratégicos das empresas reguladas que não sejam exatamente benéficos sobre o ponto de vista do sistema. E também existe uma outra questão que não é consenso, mas que ela vem sendo bastante apontada na literatura, da importância de uma autoridade reguladora multissetorial para tratar desses casos de empresas de rede multissetorial. Entende-se que, se você tem, embaixo de uma mesma estrutura regulatória, várias equipes que estão olhando para setores distintos, essa regulação final ela sai de forma mais eficiente e robusta do que se você tiver vários reguladores separados, cada um cuidando do seu negócio de forma separada. A gente vai tratar daqui a pouquinho dessa questão do agente regulador multissetorial, mas é só para manter em mente que ela é uma questão bastante importante, especialmente nesse arranjo de multi-utility, né, de empresa de rede multissetorial, agindo ali, atuando em atividades reguladas. O nosso segundo modelo de multi-utility é o varejista multissetorial. É aquela empresa que está trabalhando no varejo em vários segmentos que são competitivos, ou seja, não tem o caráter regulado. E justamente por não ter esse caráter regulado, a regulação que se aplica a esses camaradas, ela não está muito preocupada com efetivamente uma regulação estrita, mas sim, basicamente, na proteção dos consumidores contra comportamentos anticoncorrenciais. Então, quando a gente olha lá para fora, como, por exemplo, Itália, Reino Unido, enfim, são países onde você tem empresas que atuam no varejo, muitas delas atuam em eletricidade, gás, telecom, serviços para smart homes e por aí vai. E eles muitas vezes oferecem esses serviços para os consumidores na forma de pacotes. Então, é exatamente na hora de fechar um combo de produtos em um pacote que a gente tem uma preocupação maior dos reguladores, e essa preocupação, ela, por exemplo, está refletida em um documento que foi divulgado aí pelo Conselho de Reguladores Europeus de Energia, na sigla em inglês seria CER. Esse documento, cuja referência está aqui embaixo, para quem tiver interesse, ela traz algumas sugestões, algumas recomendações de como os varejistas multissetoriais deveriam se comportar para que os consumidores tenham acesso à informação transparente
e não sejam afetados por comportamentos anticoncorrenciais. Algumas dessas sugestões são, por exemplo, transparência nos preços individuais de cada produto do pacote. Isso, inclusive, facilita a comparação do consumidor das diferentes ofertas que ele está recebendo e de qual agente varejista ele quer ter um relacionamento comercial. Por exemplo, se você tem um camarada que te oferece um pacote por X dinheiros, que está ali embutido uma quantidade de eletricidade, gás e internet, é um pouco difícil comparar com uma outra oferta de um outro camarada que está por Y dinheiros e que tem ali eletricidade, gás e aquecimento. Se você tiver acesso aos preços individuais de cada componente do pacote, fica muito mais fácil você comparar. Outras recomendações são, por exemplo, todos os contratos que tiverem incluídos nesse pacote de serviços terem a mesma duração, definir de forma clara quem o consumidor tem que cobrar por responsabilidade em caso de falha na entrega de algum desses serviços do pacote. E a questão principal, né? Se você tem um conjunto de produtos, um pacote de produtos, que tem ali um serviço essencial, como é o caso de energia elétrica, como é que você trata em caso de inadimplência? E a recomendação da SER é que, se for o caso, se houver uma inadimplência e nesse pacote tiver um serviço essencial, a desconexão desse serviço essencial ela só deveria ocorrer se o saldo devedor, de fato, começar a entrar na cobertura de custos desse serviço essencial. Bom, terceiro arranjo é o arranjo de uma empresa de rede que trabalha em um único setor regulado, mas que eventualmente oferece ou pode oferecer outros serviços em ambiente competitivo. Isso, ele é basicamente o que a gente tem hoje no Brasil com as distribuidoras de energia, que elas são ali uma empresa de rede, né, oferece o serviço de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, mas que ela pode exercer outras atividades essas que são regulamentadas por uma resolução normativa da ANEEL, mas no caso dela fazer essa atividade, essa receita ela é contabilizada à parte e no momento do reajuste ou revisão tarifária, ela compartilha uma parte desses ganhos a título de modicidade tarifária com o consumidor. Também na forma que já acontece aqui no Brasil, na Europa, por exemplo, a prestação desses serviços secundários ela deve ser autorizada, a receita gerada também deve ser considerada na remuneração regulada da empresa, e a questão importante aqui é que as regras de compartilhamento dessas receitas secundárias, que aqui no Brasil a gente conhece como outras receitas, ela tem que estar bem clara. Esse é um tema que o Carlos vai voltar ainda hoje, então eu não vou me ater muito a ele, basta vocês saberem que, por exemplo, aqui no Brasil, a forma de tratamento é pegar um pedaço da receita, que eu acho que na média é 60%, e repartir isso com o consumidor através da redução da receita requerida da distribuidora que define as tarifas pelos próximos 12 meses. Esse é um modelo similar, por exemplo, ao que a Espanha adota também. Então, o que é importante a gente dizer aqui é que essa regra de compartilhamento ela tem que estar clara. E uma outra coisa que vale a gente falar aqui é que também na Europa, o mesmo conselho lá de reguladores europeus de energia, ele trouxe uma proposta sobre como é que ele entende que as empresas de distribuição de energia deveriam se portar quando trabalham nesse único setor regulado, mas eventualmente podem prestar alguns serviços em ambiente competitivo. O SER entende que o papel da distribuidora ali, eu estou utilizando a expressão DSO porque essa é a figura que existe na maior parte dos países europeus, o SER entende que o DSO deve se portar de maneira neutra, ou seja, não deve causar nenhuma distorção na prestação ou na possibilidade de prestação dessas atividades competitivas por outras empresas, ou seja, se houver possibilidade de outra empresa entrar e prestar uma atividade concorrencial, em ambiente concorrencial, o papel do DSO seria se manter neutro, não criar barreiras que impeçam o acesso daquela outra empresa, por exemplo. E como parte desse papel neutro, o SER também entende que os DSOs deveriam fornecer informações relevantes que tenham sido produzidas em sua atividade principal a terceiros, para que eles possam prestar esses serviços concorrenciais. Uma coisa que é importante dizer é que o SER entende que existe uma gama de serviços que seriam prestados com mais eficiência se fossem feitos por outros agentes de mercado que não a distribuidora. E é por essa razão que uma das propostas, uma das recomendações do SER é que os DSOs não deveriam fornecer serviços de flexibilidade, como, por exemplo, armazenamento,
desenvolvimento, propriedade e operação de pontos de recarga de veículos elétricos, prestação de serviços diretos aos consumidores ou serviço de análise de dados ou aprimoramento de dados para terceiros. E, por fim, uma outra recomendação relevante do CER que cabe mencionar o CER entende que, se não houver naquele país uma vedação explícita para que a distribuidora preste serviços em outras áreas que não sejam energéticas, como é o caso da telecom, por exemplo, ok, esse serviço ele pode ser prestado pelo DSO, mas com a condição de que haja uma separação contábil de receitas e de custos diretos da prestação desse serviço, e o intuito disso é que você tenha a mitigação de subsídios cruzados entre consumidores dos distintos serviços prestados pela distribuidora. E, por último, o nosso último modelo aqui é a holding, que é um modelo que possivelmente a maioria de todos nós aqui conhecemos, onde a gente está falando de um mesmo grupo financeiro que adquire ações, participações em empresas de diferentes setores. E, com isso, você pode ter uma holding que tem atividades reguladas, competitivas, em distintos setores, que não só a eletricidade. Então, o que a gente observa é que a holding, muitas vezes, ela é o resultado de um processo de separação vertical, como aconteceu aqui no Brasil, ou uma estratégia de negócio da empresa que, progressivamente, está tentando entrar em diferentes setores, que é uma coisa que a gente também observa lá na Europa e que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente trouxer alguns exemplos. Normalmente, a holding em si, ela não depende de uma regulamentação específica, claro que isso depende do país que a gente está olhando, mas elas acabam ficando sujeitas à regulamentação vigente em cada setor, e, em função disso, elas podem ter que cumprir algum nível de separação, como o Carlos mencionou ontem, no caso lá do unbundling. Então, o que o próprio Carlos comentou ontem é que na União Europeia existe ali uma imposição de separação legal e funcional para as empresas de rede. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode consultar a referência que está aqui no rodapé do slide. Bom, e para falar de autoridades regulatórias multissetoriais, que foi um tema que eu enderecei bastante quando falei das empresas de rede multissetoriais, a gente observou que na União Europeia, talvez a União Europeia seja o grande expoente dessa prática de criação de autoridades regulatórias multissetoriais, e essa prática ela veio muito na esteira do surgimento espontâneo dessas multi-utilities. Grandes exemplos que a gente tem aqui são o ARERA na Itália, Ofgem no Reino Unido, que talvez seja o mais conhecido, e o regulador da Alemanha, cujo nome eu não vou me atrever a pronunciar, porque eu não sei falar em alemão, mas que em inglês seria o Federal Network Agency. Algumas vantagens e desvantagens na literatura que a gente mapeou da criação dessas autoridades regulatórias multissetoriais. Vantagens é que você teria uma regulação mais eficiente e robusta se comparada a reguladores individuais, como eu tinha comentado lá atrás, e acredita-se que isso ocorra basicamente em função de que, quando você tem reguladores separados, olhando setores separados, muitas vezes os objetivos finais, tanto do setor quanto do regulador, eles são diferentes. Então, você submeter uma empresa que está trabalhando em distintos setores a diferentes regimes regulatórios, isso é menos eficiente do que se você tivesse um regulador único que entende as regulamentações, as leis de cada setor e tenta, com isso, extrair um objetivo comum, e essa regulação final é aplicada à empresa. Além disso, sobre o ponto de vista do regulador em si, você também teria economias de escala e escopo na prática regulatória, ou seja, da mesma forma que eu falei da empresa multissetorial, né, de rede multissetorial, onde um departamento poderia cuidar de tudo, em uma agência reguladora multissetorial. E acredita-se que, justamente por ter várias cabeças pensando numa mesma direção, no mesmo sentido, e entendendo melhor a interação entre diversos setores, haveria um menor risco de captura da indústria pelo regulador, dada a assimetria de informação. Como desvantagens, algumas que a gente entende ser relevante mencionar, primeiro, o que se chama de risco de negligência do setor menos popular. Então, por exemplo, se você tem um regulador que cuida ali de energia elétrica, gás e serviços postais, talvez a própria demanda, a própria complexidade dos setores de eletricidade e gás vai demandar muito mais atenção do regulador nesses dois setores do que no setor de serviços postais. Então, esse é um risco que se entende ser relevante. E um outro é o que se chama de falta de pressão competitiva de outros reguladores. E isso, basicamente, é
A gente funciona muito por comparação, né? Então, quando você tem alguma meta, alguma coisa para fazer, se você está olhando o coleguinha ali do lado e vê que ele está fazendo, a sua tendência natural é correr para fazer também. Então, entende-se que, no ambiente regulatório, as agências de regulação, elas olham muito umas às outras como benchmarking. A partir do momento em que você não tem outros agentes para se comparar, haveria essa falta de pressão competitiva para fazer as coisas da forma mais célere e mais eficiente possível. Bom, alguns exemplos de como a gente vê as multi-utilities funcionando em outros países. A gente trouxe aqui 4 exemplos, o primeiro deles é a Itália, para dar um overview bastante sucinto do mercado de eletricidade na Itália. Ele é um mercado onde as atividades de geração, varejo são liberalizadas. O segmento de geração, embora seja liberalizado, ele é basicamente dominado pela Enel, mas existem alguns outros agentes que também são relevantes. Na parte de transmissão, na Itália, a propriedade e a operação dos ativos ela é feita por empresas separadas, então você tem 11 TSOs que operam a rede, mas a propriedade da rede é basicamente de um agente. No nível de distribuição, 99% dos TSOs que tem lá são de 4 agentes. E-Distribuzione, que é o do grupo Enel, a Unaret, que é do grupo A2A, a Aret do grupo Acea e a Iret do grupo Irem. E esses nomes, eles são importantes a gente ter em mente, porque daqui a pouquinho a gente vai ver a importância desses caras, o A2A e o Irem, por exemplo, no contexto empresarial do setor elétrico italiano. O segmento de varejo ele é bastante pulverizado. E quando a gente vai olhar para multi-utilities, a gente vê que nesse segmento de varejo bastante pulverizado, existe uma forte presença de varejistas multissetoriais, como é o caso da Enel, que trabalha ali no varejo de gás e eletricidade, e, por exemplo, também como é o caso da Edison Energia, que além de eletricidade e gás, também fornece outros serviços para smart homes. Estou aqui trazendo só alguns exemplos, gente, mas essa não é uma lista exaustiva, tá? Além disso, e aí é importante mencionar, a gente tem algumas holdings que partem de empresas públicas que estão sob o controle de municípios. Então, o grupo A2A, que eu mencionei agora há pouco, ele é um grupo bastante expressivo, ele atua na parte de geração de energia, distribuição de eletricidade, gás, água, aquecimento urbano, também é varejista de eletricidade e gás, também faz gestão de resíduo urbano, também trabalha com comunicação, telecomunicações, enfim. E esse grupo, ele tem por trás o município de Milão. Então, uma coisa que chama bastante a atenção da gente na Itália é que esses caras, essas holdings, que têm muitas vezes por trás empresas públicas, elas brigam de igual para igual com grandes empresas consolidadas do setor elétrico, só que eles se estruturando como holdings, né? E um outro exemplo significativo que vale trazer aqui é da Irem, que tem por trás ali os municípios de Turim e de Gênova, e que também atua num segmento bastante expressivo, em segmentos, em uma variedade de segmentos bastante expressiva, né? Também geração de energia, distribuição de eletricidade, gás, água, gestão de resíduo, varejo de eletricidade, iluminação pública e por aí vai. E na Itália, como eu já tinha mencionado, a gente tem um regulador que também é multissetorial, que é a ARERA, também não vou me atrever a pronunciar o nome dele em italiano, e esse cara ele regula de forma conjunta os segmentos de eletricidade, gás, água, resíduos e aquecimento urbano. Então, a Itália talvez seja um grande exemplo de como a regulação multissetorial atua num ambiente onde você tem diversas multi-utilities atuando, multi-utilities privadas, mas também públicas. Bom, um outro exemplo que a gente trouxe aqui é da Alemanha. A Alemanha também tem um mercado liberalizado. O segmento de geração é dominado por 4 grandes empresas, como é o caso da E.ON, que agora também tem o braço Uniper, eu acho que essa é a pronúncia. Na Alemanha, a gente tem 4 TSOs, que estão ali separados, atuam nas suas áreas geográficas separadas, e a gente tem um número bastante significativo de DSOs, ou seja, cerca de 900, e mais de 1.000 varejistas. O que é interessante a gente observar no mercado alemão é que esses DSOs, eles conversam muito com essas multi-utilities que a gente observa lá. E lá é basicamente o seguinte, é muito comum que em nível municipal você tenha a empresa do município atuando como uma empresa de rede multissetorial, ou seja, aquela empresa, ela cuida da rede de eletricidade, de gás, de água, alguns casos até de sinalização semafórica, enfim. Elas são conhecidas por um nomezinho em alemão que eu também não vou me atrever a pronunciar,
E esses camaradas aqui, muitas vezes, eles têm capital misto, embora seja uma empresa do município, não quer dizer que só tenha capital do município ali, muitas vezes tem participação de entes privados, e eles também são expressivos a ponto de competirem ali pelo mercado com grandes e tradicionais empresas do setor de energia, como o próprio caso da Ion, que eu mencionei há pouco. As grandes empresas do setor de energia, por outro lado, elas também têm buscado crescer nesse modelo de holdings, adquirindo participação nas multi-utilities pequenininhas municipais. Então, o que a gente vê aqui também é um mercado bastante dinâmico no sentido de multi-utilities, e esse tipo de empresa sendo utilizada para consolidação de posições no mercado por parte de grupos financeiros. No caso da Alemanha, a gente tem também esse regulador, cujo nome também não vou mencionar, o Federal Network Agency. Eu só estou mencionando aqui regulador, tá, gente? Alguns países, como acho até que é o caso da Alemanha, eles têm outras autoridades que são relevantes e que cuidam ali da concorrência. Estou mencionando basicamente o regulador de energia. No caso da Alemanha, o Federal Network Agency, ele é a principal autoridade reguladora em nível federal, está atuando ali na parte de gás e eletricidade, mas ele também olha telecomunicações, correios e ferrovias. Só que na Alemanha tem uma particularidade interessante, que é quando você vai para redes de eletricidade pequenininhas, ou seja, que cuidam de menos de 100 mil clientes conectados, aí a regulação passa para nível estadual, e essas agências reguladoras estaduais é que acabam fazendo mais essa ponte com essas centenas aí de multi-utilities que eu acabei de mencionar. Bom, também tenho a experiência aqui da Holanda, que também tem um mercado liberalizado. O segmento de geração, ele é dominado basicamente por 6 empresas, tem um TSO, 8 DSOs, e no segmento de varejo existem 4 empresas que dominam esse segmento, mas também existe a participação de alguns outros agentes menores. E na Holanda aconteceu uma coisa curiosa, depois da liberalização do mercado, muitas empresas que basicamente olhavam o setor de energia começaram a se interessar por outros setores para atuar no varejo. Então, por exemplo, produtos de TV a cabo, gestão de resíduos ambientais e por aí vai. Só que, com o passar dos anos, essas empresas elas começaram a fazer o movimento contrário, que é abandonar essa estratégia de ser um varejista multissetorial e passar a focar somente ali no setor de energia. A gente tem uma exceção, que é o caso da Delta, mas uma coisa que a gente também tem de ser relevante mencionar é que, no caso da Holanda, o regulador de lá, ele, embora seja um regulador multissetorial, notem que a gente não tem aqui o destaque para o setor de gás, e a regulamentação em si, ela é muito cuidada por um departamento específico que fica dentro da ACM, que é o Energy Department. Então, na Holanda, diferentemente do que aconteceu na Alemanha, você teve um movimento de criação de muitas multi-utilities varejistas e depois esses caras começaram a retroceder nesse movimento. E, por fim, a Inglaterra, que talvez seja um dos exemplos mais conhecidos, onde o mercado é liberalizado, a gente tem um segmento de geração que é relativamente pulverizado, 4 TSOs que são proprietários do sistema de transmissão, mas esse sistema de transmissão ele é integralmente, exceto a Irlanda, operado pela National Grid, que é um exemplo de empresa multi-utility, como a gente já vai ver. A gente tem 14 DSOs, sendo que essas 14 empresas têm 6 donos, né, 6 operadores dessas redes. E no segmento de varejo, a gente tem as Big Six, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, mas também existe a participação de outros agentes menores. E aí, quando a gente olha para esse segmento de varejo, existem, como eu falei, os Big Six, né, o caso da EDF, por exemplo, que está ali oferecendo produtos de eletricidade e gás. A N-Power é outra das Big Six, mas além de eletricidade e gás, ela também faz serviços de reparo de boiler, sistema de aquecimento de maneira geral. E um outro exemplo é a Ovo Energy, que não é um Big Six, mas é um agente relevante do segmento de varejo, que ela também traz um outro leque de serviços para smart homes e aquecimento. E o grande exemplo de empresa de rede multissetorial é a National Grid. A National Grid, ela opera a rede de transmissão, peço perdão que aqui está errado, aqui está escrito distribuição, a rede de transmissão de energia e de gás. E o que é importante mencionar, a gente tem a figura multissetorial, regulador multissetorial, que é o Ofgem, que está cuidando ali de gás e eletricidade, regulando esses segmentos de forma conjunta. E quando eu falei lá atrás que o tratamento de uma empresa de rede multissetorial, se ele é
olhando a empresa como uma coisa só, olhando a empresa como segmentos separados, o caso da Inglaterra ele é bastante interessante. Quando houve aí a fusão da National Grid de transmissão com acho que era a Lattice Group, se eu não me engano, o nome do proprietário da rede de gás, o Ofgem teve que aprovar essa fusão. Ele já regulava essas duas empresas de forma separada, ele aprovou a fusão dessas empresas, mas durante algum tempo ele não tratou, sob o ponto de vista tarifário e regulatório, essas empresas como uma coisa só. Ele manteve isso separado, até vir ali a implementação do modelo Rio, que, se não me engano, foi em 2012, onde ele passou a definir metas e receitas de forma conjunta para essa empresa de rede multissetorial, que é a National Grid. Bom, pessoal, então, encerrando aqui para passar a bola de volta para o Carlos e não tomar mais o tempo, o que a gente entende que seriam as oportunidades que um setor elétrico teria com as multi-utilities? De maneira geral, o que a gente observa é que as multi-utilities, elas surgem muito de forma espontânea, ou seja, é um movimento da indústria, das empresas para fora, e isso é muito motivado por uma busca da sua consolidação de posições no mercado. Essa consolidação, ela traz alguns ganhos sinérgicos que podem ser uma oportunidade para o setor, só que, ao mesmo tempo, isso é o grande desafio, porque não existe uma solução óbvia sob o ponto de vista regulatório, para você identificar, extrair e compartilhar esses ganhos sinérgicos com a sociedade de maneira geral. Então, o grande desafio na nossa interpretação é a questão justamente regulatória. Se você cria um regulador multissetorial, se reguladores separados conseguem conversar bem, e como esses caras, seja um modelo junto ou separado, extraem esses ganhos sinérgicos para compartilhar com a sociedade. Ponto de atenção nesse tipo de arranjo é que a assimetria de informação pode permitir comportamentos estratégicos das empresas reguladas, mas justamente em função disso é que a gente tem ali um fatorzinho a favor de um regulador multissetorial, para que ele possa ter mais musculatura, mais conhecimento regulatório, para evitar ou mitigar essa captura pela indústria multi-utility. Carlos, vou passar a bola de volta para você, então. Obrigado, Paula. Vamos lá. Vou compartilhar também. Um minutinho, paciência, um minuto. Está vendo a minha tela? Sim. Bom, para aí. Paula, se me permite, só um comentário à margem. A Paula não fez menção dos reguladores de multi-utility na América Latina por uma razão muito simples, é que, embora prática, com exceção do Brasil, os restantes países são reguladores multi-utility, mas não tem multi-utility que eu lembre, com essa grande exceção da EPM, das Empresas Públicas de Medellín. Então, por isso é que a razão da América Latina ter multi-utility não é tanto porque, desculpa, a regulação multi-utility não é tanto porque tenha multi-utility, mas sim por uma questão de economia de escopo, de economia de escala, para facilitar para a sociedade o custo da assistência reguladora. Então, por isso que no Chile, no Peru, na Colômbia, no Uruguai, no Panamá, com certeza estou esquecendo de mais um, na Guiana, enfim, são todos reguladores multissetoriais. No México também, mas não, por enquanto esse movimento, a aparição de multi-utility, tem a figura da EPM como uma grande exceção. Eu sempre tenho uma fantasia de uma única utility, grande utility em São Paulo, porque se tivesse a fusão da empresa de gás com a empresa de energia elétrica, o paulistano terá acesso a um provedor somente de energia, não necessariamente um de energia elétrica, um de gás, e terá a otimização do que seria o seu consumo energético. Mas era só isso na margem. Vamos lá, a questão de
de outros arranjos, deixa eu ver, porque estou com um problema de que não consigo, não sei se estou fazendo alguma coisa errada para tirar o que aparece no topo da minha tela, mas não consigo ver o título. Mas, se mal não lembro, isso tem que ver com a forte presença, os arranjos regulatórios, com a forte presença de recursos renováveis nas redes de distribuição. Esse é um problema que apareceu e que tem sido considerado pela literatura na Europa, especialmente no Reino Unido, pela aparição de energia renovável em grande escala nas redes de distribuição. Então, o que trouxe isso é o investimento com alto capital inicial, mais custo marginal baixíssimo, ou zero, o que terminou impactando no mercado atacadista com uma queda geral do preço spot, os preços da bolsa, os preços do mercado atacadista. E esse é o principal sinal de investimento de longo prazo no setor de geração. Por outro lado, houve uma falha no mercado elétrico, no sentido que os custos dos despachos de energia não incluem essa externalidade. Essa é uma questão que ontem falamos também, é uma falha geral que, com poucas exceções, os mercados atacadistas, os despachos não levam em conta os custos marginais da externalidade e, portanto, a parte ambiental não está sendo incorporada na lógica de análise. No caso da União Europeia, esse objetivo de penetração alto foi em conjunto com o objetivo de redução das emissões de gases de estufa. Então, houve também, em paralelo, um objetivo de política de diminuição das emissões de carbono, junto com uma maior penetração de renováveis. Isso foi acompanhado por subsídio, como a gente viu ontem na Alemanha, e termina impactando no outro lado. Ao mesmo tempo, essa promoção tão intensa da energia renovável passa pelo que se chama da curva de aprendizagem. Então, os dados mostram que cada vez que a capacidade fotovoltaica instalada dobra, os custos unitários, o custo de instalação cai na ordem de 20% em termos reais, ou seja, que cada vez o custo de instalar um painel solar vai caindo por causa dessa curva. O que ninguém, eu acho, todo prático, o grande impacto que foi subestimado foi essa queda tão importante no preço de geração, que termina impactando, em certa forma, na confiabilidade geral do sistema. Do lado do poder de mercado, a presença de renováveis diminuiu o poder de mercado no período da ponta do sistema, porém, acabou aumentando o poder de mercado de certos players no horário fora da ponta, onde não tem geração solar. Bom, por outro lado, os custos de confiabilidade, essas redes de distribuição, como falamos ontem, não estavam pensadas para receber essa quantidade de energia renovável e, por isso, acabou com problemas importantíssimos de confiabilidade e estabilidade do sistema. Nesse marco, também falamos ontem que abriu espaço para empresa desenvolver serviços de mercado em termos de serviços complementares. Outro item que não fizemos menção é os custos do que seria a coordenação entre a geração solar e eólica, que, conforme o trabalho do pessoal de Cambridge, do Reino Unido, são
custos altíssimos em termos de unidade de geração. Os valores que estão publicados nesse trabalho falam de valores até 25 euros por megawatt-hora, e estamos falando de um valor altíssimo, especialmente em geração que tem um custo marginal zerado. Enquanto às recomendações nesse contexto de forte presença renovável e AME em grande escala, da literatura, uma é preços determinados com um alto nível de granularidade, ou seja, tarifas horárias no mínimo por tempo de uso, tarifas também com sinais de localização, ou seja, preços nodais, internalização dos custos ambientais, facilitar a integração regional de maneira de canalizar essa energia que eventualmente está sobrando e que evita que outra seja despachada, ou eventualmente impacta que a energia mais cara seja despachada porque as grandes usinas não conseguem entrar no despacho. E logo vem a questão de como coletar os custos que permitam que o sistema seja sustentável. Então, a lógica da análise é que a diferença do custo variável, que esse custo variável incluiria o custo marginal do impacto ambiental, o custo das emissões, essa diferença que daria, aí vem como alocar essa diferença. Então, aí os sinais de demanda, embora sejam bastante criticados na literatura dos Estados Unidos, e na Europa, o X ganha mais espaço com o cargos por demanda. Não tem uma solução única, como falamos ontem. Infelizmente, se tivesse, o setor não estaria com esses desafios, mas todas as soluções têm seus pontos de fragilidade. E, por último, tem outros itens que, por enquanto, tem menor espaço, ou seja, a perspectiva, por enquanto, é menor, que são a parte de armazenamento, mas o armazenamento vai acontecer de maneira similar ao que está acontecendo com os painéis solares, e vai aparecer também esse uso de armazenamento em grandes usinas. A gente acabou de ver agora oportunidades comerciais nossas em uma das usinas das fronteiras do Brasil do Uruguai com a Argentina, mas também que tem impacto sobre o Uruguai. E aí as próprias usinas estão pensando em o uso de armazenamento como armazenamento no sistema de bateria para toda a manutenção de estabilidade e serviços auxiliares. E, por último, o desenvolvimento dos veículos elétricos. O Reino Unido, ontem falamos, tem um projeto específico de veículos para a rede, o Vehicle to Grid, que, no momento, a possibilidade é bem mais limitada, mas, mais uma vez, com essa curva de aprendizagem, certamente, daqui a 5 anos, provavelmente, a história seja diferente. Então, da parte europeia, que houve uma grande integração de energia renovável, esse é um pouco o impacto. O grande impacto tem sido, repito, mais uma vez, em termos de confiabilidade, por causa da queda do preço no atacadista, o que faz que não tenha investimento suficiente em geração, na geração das grandes usinas, e do lado da redistribuição, com problemas complexos de operação e manutenção do equilíbrio do sistema.